Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. E o que tem se apresentado diante do seu caminho que tem te impedido de fazer as vontades de Deus? Quais montanhas, quais gigantes, quais barreiras têm se apresentado de modo que tem te impedido de ir ao encontro de Jesus Cristo, ir ao encontro das suas verdades, das vontades que Ele tem para a sua, para a minha vida? Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar a respeito da fé que transcende todo o entendimento, a fé que não é deste mundo. E é sobre esse tema a reflexão de hoje, que vai ocorrer no Evangelho de Mateus, é o capítulo 17, versículos 14 a 20, que diz o seguinte: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Quando eu estava fazendo essa reflexão prévia que eu faço para me preparar para a reflexão com você, para o vídeo, eu estava meditando a respeito dessa frase do Senhor: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui falando a respeito da fé, que vai muito além da nossa compreensão. Ontem nós vimos a multiplicação dos pães, o milagre, o impossível. E mais uma vez aqui os discípulos que caminhavam com o Senhor, que estavam com a unção de Jesus Cristo para poder promover a libertação desse menino, mais uma vez eles hesitam na fé. E Jesus nos adverte que nós somos uma geração incrédula e perversa, que não acredita. E os discípulos vão até Jesus para entender por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio em nome de Jesus Cristo. E Jesus fala para eles que se eles tivessem a fé como o tamanho de um grão de mostarda, muito pequenininha, eles poderiam ordenar um monte de sair de uma posição e ir para outra posição. E o que é essa fé, meu irmão, minha irmã? Eu estive meditando sobre isso, e quando Jesus ele fala dessa fé que ela vai crescendo no nosso coração, é uma semente pequena, mas ela vira uma grande árvore robusta. E isso tem acontecido na minha vida, eu posso dizer isso para você. Mas a fé ela começa de que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos crendo em quem Jesus Cristo é, naquilo que Ele fez, que Ele veio a esse mundo, que Ele ressuscitou, e é no amor dEle. Essa é a fé pequena. Imagine eu e você, essa colocação que eu vou fazer para você, ela é óbvia, mas ela precisa ser meditada no fundo do coração. Se nós cremos que Jesus Cristo ele veio a esse mundo, ele fez tudo que está escrito na palavra de Deus, ele morreu por nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele continua caminhando com a gente, fazendo milagres, ele vai voltar. Se eu acredito isso do fundo do meu coração, meu irmão, minha irmã, não tem como eu não ser transformado. Não tem como eu não me abrir para o Espírito Santo fazer uma grande transformação no meu ser. Esse é o grão de mostarda. A partir do momento que nós cremos nisso, com o fundo do nosso coração, meu irmão, minha irmã, nós vamos começar a ver o impossível. Nós vamos ver o sobrenatural, nós vamos ver o agir de Deus acontecendo na nossa vida.
Mas o problema é que muitas vezes a gente não acredita. E às vezes acredita não acreditando. Aquelas situações ali que a gente é provado, a nossa fé é provada, que a gente está diante de uma montanha, de um gigante, de uma situação que aos olhos desse mundo é impossível de acontecer. Muitas vezes nós nos vitimizamos, nós colocamos Deus na parede, nós falamos com Ele: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Ou por que o Senhor está fazendo com que eu passe por isso? E nós não cremos em Jesus Cristo. Nós não temos a fé no tamanho do grão de mostarda. E a grande pergunta para essa manhã: como que nós seremos audaciosos, ousados, corajosos, fortes para poder fazer as vontades de Deus nesse mundo se a gente não tem fé? Se nós somos incrédulos, nós somos perversos. O grande chamado para essa manhã, meu irmão, minha irmã, é realmente decidirmos se nós cremos ou não. E a partir desse momento mergulharmos. Nós vemos os sinais claros da volta de Jesus Cristo. Nós não sabemos quando vai ser. Pode ser semana que vem, pode ser daqui 1 ano, daqui 30 anos, daqui 1000 anos, daqui 5000 anos. Ninguém sabe, só Deus e Jesus sabem disso. Mas nós estamos vendo tudo isso acontecendo. E Jesus mais uma vez nos convida a entendermos isso, mas Ele também chega num determinado limite. Até quando terei de suportar-vos? Porque Ele tem batido as portas dos nossos corações. E muitas vezes a gente fala: não, estou fazendo aqui as coisas que são prioridades para mim, sendo que a gente tem na nossa cara, escancarado, que o que interessa é o eterno. Não interessa as paixões desse mundo, o que acontece nesse mundo, mas o eterno, a eternidade. O que são 80, 90 anos, meu irmão, minha irmã, em relação à eternidade? Não tem como fazer comparações nesse sentido, são completamente desproporcionais. Um dia que eu estava na igreja, está vindo isso no meu coração agora, vou compartilhar com você. Eu estava no louvor lá na igreja, e nesse louvor eu pedi a Deus, eu não lembro exatamente o que era que eu pedia, mas eu vi uma multidão num lugar muito claro, com muita luz, e um homem de uma vestimenta branca com dourado em cima de um cavalo branco, com adornos dourados e com uma coroa de ouro na cabeça. Ele passava naquela multidão que o louvava, que cantava um hino maravilhoso de glórias a Deus, e ele olhou para mim. Meu irmão, minha irmã, não tem como descrever essa visão, essa cena. E a partir do momento que nós aprofundamos, mergulhamos nas vontades de Deus, mergulhamos no seu propósito, mergulhamos naquilo que Ele tem de missão para a nossa vida, nós começamos a vivenciar esse tipo de experiências. Esse é o grão de mostarda que vai crescendo dentro do nosso coração, mas o primeiro passo é a fé em Jesus Cristo, quem Ele é, aquilo que Ele fez, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Senhor, Ele está acima de todo nome, Ele é o Senhor da nossa vida, e que Ele ressuscitou, que Ele voltará, meu irmão, minha irmã. Aqui que começa o processo todo do impossível. Então, se você sente no seu coração que Jesus te chama para uma transformação, para uma mudança de cenário, você está entendendo agora, esse grão de mostarda, ele está alcançando o seu coração agora. E essa terra do seu coração está fértil para receber essa semente. Todo o cenário que você está vivendo, tudo aquilo que você acredita que é impossível, Jesus ele pode fazer, se for a vontade dele, transformações completas de cenários, de hábitos, de concepções, de emoções, de doenças, de problemas financeiros, de projetos, de relações. Ele pode mudar cenários, meu irmão, minha irmã. Mas que possamos ser chamados de geração bendita, daqueles que realmente creem, daqueles que realmente têm uma fé no sobrenatural, que esperam e se preparam ansiosamente pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ela alcança seu coração. Se você está pronto para dar esse passo de fé, aceitando do fundo do seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você também quer acreditar, quer tomar uma posição, quer decidir
quer se permitir ser transformado, meu irmão, minha irmã, é o momento certo para que nós possamos colocar todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente acredita ser impossível de ser transformado, nós vamos colocar aos pés do Senhor agora, e Ele certamente fará uma grande transformação. E essa semente de mostarda vai começar a crescer no nosso coração, permitindo que nós possamos ser ainda mais audaciosos, mais ousados e corajosos naquilo que o Senhor quer que nós façamos através da nossa vida. Então vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui, Pai, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desses meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós queremos romper em fé, Senhor Jesus. Nós queremos ser audaciosos, Pai, ousados, Senhor Jesus, corajosos, fortes, Pai, levando a sua palavra, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos através da nossa vida, o seu propósito que o Senhor tem para nós. E a barreira de hoje, Pai, são essas montanhas que se apresentam, Pai. Esses gigantes que se apresentam em nosso caminho, que nos impedem de fazer as vontades do Senhor. Mas nós precisamos dar um passo de fé nessa manhã, Senhor Jesus. Nós precisamos ter a fé no impossível, Pai. E essa fé, Pai, o grão de mostarda começa crendo no Senhor, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, Senhor Jesus. O Senhor morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, é o Filho de Deus e voltará, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, com a nossa boca hoje declarar que nós somos seus, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, Senhor Jesus. E que o Senhor veio esse mundo, morreu por nós, ressuscitou, Senhor Jesus, ao terceiro dia e é Filho de Deus. É pela graça que nós somos salvos, Senhor Jesus. É pelo amor a Ti que nós somos salvos, não pelas nossas obras, Pai. Nós queremos ser novas criaturas, Pai. E essas novas criaturas, Pai, audaciosas, Senhor Jesus, ousadas, fortes e corajosas, levando o Seu Evangelho a toda criatura, Senhor Jesus. Faz o novo na nossa vida, Pai. Possamos ir determinados, Pai, fortes, Pai, saindo dos quadrados, Senhor Jesus, saindo das zonas de conforto, Pai, entregando completamente a nossa vida, Senhor Jesus, ao Seu propósito, às Suas vontades, Senhor Deus. É isso que nós pedimos, Pai, uma fé redobrada, Pai. Nós possamos entender no profundo, Pai, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, Senhor Jesus, e aquilo que o Senhor ainda fará. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus, em Seu nome, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que Jesus falou fortemente ao seu coração e ao meu. E se Ele utilizou essa mensagem para poder alcançar seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando e essa mensagem vai poder chegar aos corações que Deus quer que ela chegue. Muito obrigado pela sua presença. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo amanhã. E eu queria desejar a você uma quinta-feira abençoada, que Jesus possa continuar te abençoando muito. Um grande abraço. Até amanhã.